Beleza? Salve, galera! Isso aí, voltamos ao vivo hoje com a nossa grandiosa Química A e uma aula super importante, né? Mas você sempre fala que a aula é importante, essa aqui é super importante, porque essa aqui é balanceamento, né? O cara fala, mas oxe, toda hora que eu escuto, você diz que o assunto é super importante. Só tem aula importante agora, final aí, né, final do ano, só aula importante, balanceamento com certeza. Porque não tem prova de química que você faça que não tem que fazer um balanceamento, né? Depende do assunto que você vai trabalhar, você vai ter uma reação química aí, conservação da massa que você tem antes, né? Massa dos reagentes é igual a massa dos produtos, então você vai passar pelo balanceamento. Às vezes, né, o cara do vestibular foi bonzinho e já deu o balanceamento para você. Aí fica mais fácil, como você nem fazer, né? Agora, nem sempre isso aqui aparece. Então, por isso que é bom você saber fazer. Tem algumas técnicas, vestibular, você que está em casa agora acompanhando aí, tem algumas técnicas para você fazer o balanceamento. A mais comum delas é a tentativa, né? Que o pessoal diz, eu fiz o balanceamento no chute. Não é bem o chute, é uma tentativa que você vai acertando os coeficientes. E isso nós vamos começar a ver hoje. Como que são as tentativas? Tá? Não é pegar e sair colocando qualquer número. Tem uma técnica para você ir substituindo, para você tentar acertar as reações químicas, tá joia? Então dá uma olhadinha aí, acompanha comigo. O professor pegou alguns exemplos que você tem na própria apostila, na aula 22. Claro, eu não vou fazer todos por causa do nosso tempo, mas peguei de maneira alternada. Peguei ali uns, às vezes, mais complicadinho para fazer com vocês aqui no quadro. Então, a primeira coisa, vestibular, você tem que lembrar o seguinte. Como que você vai começar um balanceamento? Aparece uma regrinha para você bem comum, que você começa sempre pelos metais. Não quer dizer que você vai seguir sempre isso, mas uma regra geral para tentar te ajudar. Então, metal, né, ferro, alumínio, sódio, potássio e o cálcio. Usar metais, né, cloro, enxofre, fósforo, carbono, hidrogênio e oxigênio. É a famosa regrinha do macho, né? Oxã, por que essa regrinha do macho? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro, regra geral, o hidrogênio e o oxigênio você deixa por último, tá? Então você não vai começar, às vezes, a fazer balanceamento pelo oxigênio e pelo hidrogênio, que é complicado. Vou explicar por quê. Ou você segue essa, que é fácil, aí, ó, que é tranquilo para você seguir, ó. Uma dica aí para você. Comece por um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. Porque o balanceamento aqui, entre aspas, no chute e na tentativa, você tem que seguir essas dicas que são importantes, para você não errar. Senão daqui a pouco você começa a tentar um, tenta outro, tenta um, e de repente você fica perdido, já fica naquela salada, não consegue mais acertar a reação. Então uma dica importantíssima, se você não lembrar disso aqui direito, você pode fazer isso aqui, ó. Comece por um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. Por quê? Se você tem elementos que aparecem várias vezes na reação química, é mais complicado para acertar. Porque aqueles elementos que aparecem várias vezes repetidos, você tem que acertar todos os coeficientes ao mesmo tempo. Então, falando em termos de probabilidade, é mais difícil de você fazer isso aí. Agora, se eu tenho um que apareceu uma vez de um lado e uma vez do outro, tranquilo. Aí você consegue melhor, você consegue um melhor início para o balanceamento. Outro problema do aluno, né? Cara, assim, eu nunca no balanceamento não consigo fazer o balanceamento, né? O que será que eu estou errando ali? O que você às vezes está errando, né? São alguns detalhes que você não está prestando atenção. Então sempre o aluno fica muito nervoso. Pensa assim, ele vai fazer o balanceamento, por exemplo, do carbono, mas já está pensando no oxigênio. Esse é o maior problema, né? Então o cara já começa a quebrar a cabeça com 1, 2, 3, 4 átomos. Não. Pense em um átomo por vez. Ela está rindo aqui na frente, né? Toda hora. Né? Então, galera, não esqueça. Se você for começar o balanceamento, não fique pensando em todos os átomos ao mesmo tempo. Então, né? Mantenha calma, um átomo por vez. Aí fica bem mais fácil. Quer ver? Vou trabalhar com vocês isso agora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Alumínio. Aqui o cloreto de hidrogênio, que em água vira o ácido clorídrico, né? Cloreto de alumínio. E o gás hidrogênio. Então, por exemplo, Xan, como é que eu posso começar esse balanceamento aí? Olha só, você tem o alumínio aqui, que é um metal, e o alumínio desse lado aqui, claro, que também é um metal. Então, o que acontece? Se eu começar por esse metal, às vezes até dá certo. Só que o problema é o seguinte, ó, em termos do alumínio, já tem um aqui e já tem um aqui. Então, não dá muita diferença para você começar. É bom você começar por um cara que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro, só que em quantidades diferentes. Por exemplo, ó, o cloro só aparece aqui. O cloro só aparece aqui. Se você olhar, as quantidades não são diferentes, então é um bom átomo para você começar. Apareceu uma vez de um lado, uma vez do outro, em quantidades diferentes. Claro, se aqui tem 3 átomos de cloro,
eu vou precisar de quantos átomos de cloro aqui? 3 também, isso aí. Então, apareceu o 3 ali. Uma coisa importante para você fazer, não deixe isso aqui em branco. Eu vejo que uma boa parte diz assim, mas eu não vou colocar um ali porque não precisa, eu já sei que é um. Só que às vezes você esquece. Quando é uma reação maior, você esquece de colocar um aqui e depois, sem querer, você coloca outro número aqui. Colocando outro número, você acabou de estragar o cloro que você tinha feito lá no início. Então, ó, eu já sei que são 3 átomos de cloro. Para eu não mexer mais no cloro, ó, coloca o número 1 ali. Aí eu já sei que eu não vou mais mexer. Então, ó, são 3 átomos de cloro e 3 átomos de cloro. Sempre um átomo por vez. Olha só, quando você colocou um aqui, como você não vai mais mexer nessa parte, já ficou um alumínio aqui. Se eu tenho um alumínio aqui, eu vou ter quantos alumínios ali? Um também. Então, olha só, mais um alumínio ali. E por último ficou hidrogênio. E agora? Eu tenho 3 hidrogênios. Olha o teu primeiro problema aqui. Se eu tenho 3 hidrogênios, Oxã, que número eu vou colocar aqui para ficar com 3 hidrogênios? Será que eu coloco 3 ali? Se eu colocar 3 aqui, vai dar o quê? 3 vezes 2. Vão ficar 6 hidrogênios. Então, cuidado. Quando isso acontece, né? Você precisa ter 3, mas aqui tem 2. Você poderia colocar 1,5. Porque 1,5 vezes 2 vai dar o 3 que você tem ali. Ou simplesmente colocar 3 sobre 2. Mas eu posso deixar com fração? Pode, não tem problema. Em termos de cálculo estequiométrico, não vai mudar. Há alguns vestibulares aí pelo Brasil, eles pedem o seguinte, que você faça o balanceamento com os menores números inteiros possíveis. Não quer dizer que isso está errado, mas se pedir para você fazer com os menores inteiros possíveis, eu não posso ficar com 1,5 ou 3 sobre 2. E aí, nesse caso, o que eu faço? Posso deixar assim? Claro que pode. Agora, se tiver que fazer esse balanceamento para deixar inteiro, multiplica tudo por 2. Aqui ficaria 2, aqui ficaria 6, aqui ficaria 2, e aqui ó, o 2 cortaria com o 2, ficaria 3. É assim que você faz. Não é necessário. Só se pedir os menores inteiros possíveis, aí você pode multiplicar tudo por 2, tá joia? Mas em proporções estequiométricas, tá? Correto, dessa maneira aí, sem problema nenhum. Olha o de baixo aqui, ó. Mesma coisa. Olhei o alumínio aqui, ó, tá empatado, ó, 2 ALs, 2 ALs. Qual que é um átomo que não é bom você começar aqui, ó? O oxigênio. Ele apareceu uma vez aqui, mas veja que o professor, aqui não apareceu 2 vezes. Se eu quisesse acertar esse oxigênio de início, eu teria que colocar um número aqui para multiplicar o oxigênio, e teria que acertar ao mesmo tempo aqui, ó, porque eu também tenho oxigênio e também tenho oxigênio. Ou seja, se eu fosse começar pelo oxigênio, eu teria que acertar as 3 posições ao mesmo tempo. Por isso que é complicado. Então não esqueça, escolha um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro, em quantidades diferentes. Eu só tenho um carbono aqui, tá vendo? E quantos carbonos será que eu tenho aqui, ó? 3, atenção, ó, esse 3 está multiplicando esse carbono aqui. Mas esse 3 do O aqui tem alguma coisa a ver com carbono? Não. Esse 3 é só do oxigênio. Se fosse multiplicar o oxigênio, ó, 3 vezes 3, 9 oxigênios. Mas esse 3 aqui, ó, multiplica o carbono. Então eu tenho 3 carbonos desse lado, preciso ter quantos aqui? 3 também. Então, ó, apareceu uma vez de um lado e uma vez do outro. Se eu já coloquei 3 carbonos aqui, eu coloco 1 para não mexer mais. Que aí eu já vou fechar esse lado aqui. Então eu venho aqui, ó, e coloco 1, pronto. Quando eu coloquei 1, tá vendo que eu fechei o alumínio aqui, ó? 2 ALs. Eu já tenho 2 ALs ali, ó. Pronto. Então ali simplesmente vai ficar 1. E o O fechou, tem que fechar. Vamos dar uma olhada, ó. 1 que está aqui, multiplico 3, é claro que continua sendo 3 mesmo. 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Com mais 3 oxigênios, 9. Fechou o balanceamento. Então, um átomo que aparece uma vez de um lado, uma vez do outro. Olha aqui embaixo, ó. Mesma coisa. Qual que é o pior átomo para eu começar aí? Se você olhar o oxigênio, apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui. Se o cara tiver o azar de querer começar pelo oxigênio, ele vai ter que acertar todas as posições ao mesmo tempo. Falando em probabilidade, isso é quase impossível. Por isso que você não vai conseguir balancear mesmo. Então comece por um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. Olha o alumínio aqui, ó. Só apareceu aqui. Olha o alumínio, só apareceu aqui. Em quantidades diferentes. Um alumínio contra 4 alumínios. Então a matéria aqui não pode se formar do nada. Se eu tenho 4 átomos de alumínio, eu vou precisar
de 4 aqui também. Então, ó, já jogo o 4 aqui. Já coloco 1 para fechar e não mexer mais, igual eu falei. O cara esquece de colocar aqui, vira uma bagunça. Depois, sem querer, vem aqui, né, que nervosismo, fazendo a prova, empolgado, papá. Coloca um 2 aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. Já estragou o alumínio que você fez lá. Então, já coloca 1 para não mexer mais, ó, Vestiba. Já coloquei 1 ali. Pronto. O que eu acabei de fechar aqui, ó? Silício, tá vendo? Só apareceu aqui. Ó, 1 vezes 3, então... São 3 átomos aqui de silício. Beleza. Se eu tenho 3 silícios aqui, eu vou ter que ter quantos aqui também? 3. Tá vendo? O professor sempre fala de um átomo por vez. Sempre pense em um átomo por vez. Beleza. Eu tinha fechado 3 silícios, fechei 3 silícios aqui. Por último ficou quem? Hidrogênio e oxigênio que compõem a água. Então agora eu vou descobrir quantas moléculas de água que eu tenho ali. Ó, hidrogênio não tem aqui. Então, desse lado dos produtos, o hidrogênio só apareceu aqui no final. O que isso quer dizer, Chan? Quer dizer que todos os hidrogênios que estavam aqui no início foram parar na molécula de água. E é assim que você vai matar agora, olha só. Quantos hidrogênios tem aqui? Atenção, Vestiba, quem tem em casa, atenção também, ó. 4 vezes 3, 12 hidrogênios. Então, só que já tem 12. 3 vezes 4 dá quanto? 12 também. Então, 12 aqui com 12 aqui, 24 átomos de hidrogênio. Ah, mas cuidado, aqui é H2, não vou colocar 24. Se eu colocar 24, vai dar 48. Então, eu vou colocar quanto na frente da água ali? 12, perfeito, isso aí. Então, 12 moléculas de água. Então, a dica começa por um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. É assim que você vai fazendo. Depois disso aí, isso aqui é da apostila, tá? Se eu não coloquei a numeração, mas está em ordem. Eu estou alternando, mas que você tem na tarefa mínima, isso que tem em casa também. Na nossa apostila são essas reações que você tem lá. Dá uma olhadinha aí, como que eu posso começar aqui, ó? Tem um metal, ó, K2. Aqui também é K2. Poderia até começar, mas às vezes não é muito bom. É bom você pegar uma vez de um lado e uma vez do outro, ó, em quantidades diferentes. Desse lado aqui, ó, o cromo só apareceu aqui. E desse lado direito, só apareceu ali. Opa, não tem 2 CRs aqui? Então eu vou ter que ter 2 ali também. Simplesmente lá na frente, ó, eu vou colocar 2. Pronto, caiu ali o 2, ó. E depois disso aí, Chan, coloca 1 para você não mexer mais. Aí fica fácil, ó. Esse 1 aí salva muita coisa, ó. Já matei o potássio, ó. 2 átomos de potássio aqui. Vou precisar de... Aliás, opa, desculpa, tem um potássio aqui, então não é uma boa ainda. Vamos com calma. O que mais que eu posso fazer aí? O que fechou lá, se eu olhar depois disso? Vamos ver. Potássio fechou ali. Aqui, ó, eu tô com 4 átomos de potássio, tá vendo? E aqui eu tenho quantos? 2. Então faltam quantos ainda? 2. Aí sim, ó. Então se faltam 2, agora eu venho e coloco ali, ó. Aí fiquei com 2 átomos de potássio. Justamente porque eu coloquei um aqui e me ajudou. Nessa hora que é bom você ter um aqui na frente. Depois que fechou aquilo, por último, vou fazer o balanceamento da água. Vamos ver? Ó, hidrogênio não tem aqui. Então, todos os hidrogênios dos reagentes foram parar lá na molécula de água, que é o produto. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem hidrogênio. Aqui tem quantos hidrogênios? 2. Quantos que eu vou precisar lá então? Olha só na água, apenas 1, porque 1 vezes 2 dá os 2 hidrogênios. E aí você tem mais esse balanceamento. Cuide nessa aqui também para você fazer. Ó, o iodo repetiu aqui, meio complicadinho, né? Vamos dar uma olhada no que você tem sobrando aqui. Ó, oxigênio tem um aqui, oxigênio apareceu uma vez do outro lado. Então dá uma olhada, ó. Se eu tenho 3 oxigênios aqui, já coloco 3 oxigênios aqui. Uma vez de um lado e uma vez do outro. Coloco um para não mexer mais. Tá aqui o 1, beleza. O que aconteceu? O que eu posso organizar agora aí? Eu já tenho um iodo aqui, tenho um hidrogênio aqui. Quantos HIs e quantos I2 que eu vou colocar ali será agora? E aí, o que você pode observar disso tudo? Tenho 3 oxigênios lá, 3 agora. E agora, que número que vai aparecer ali? Olha só. Por que apareceu 5 aqui, será? Quantos hidrogênios que você tinha aqui? 6. Aqui eu tinha quantos? 1. Então não faltavam 5 ainda? Por isso que o 5 veio para aqui. Xei, como é que vai ficar o I2? Ó, só tem iodo aqui. Então basta você somar, ó. 1 iodo com mais 5 iodos aí, total de 6. Só colocar um número aqui na frente, que multiplicado por 2 vai dar 6. 3 vezes 2, fechou 6 ali. Então mais uma tentativa aí. Então não esqueça, a tentativa é assim, um átomo que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. De preferência em quantidades diferentes. Aí fica mais fácil você matar. Na aula passada, meus queridos, nós vimos o balanceamento por óxido-redução.
Quando que eu vou saber que vou fazer por tentativa ou óxido-redução? Não quer dizer que a óxido-redução não dá para fazer por tentativa. Às vezes até dá. Só que a óxido-redução, geralmente, ela é maior. Ela é mais chatinha de fazer. Você vai ver que às vezes você vai começar por tentativa e não vai chegar a nenhuma conclusão. Aí como é que eu vou desconfiar que é uma óxido-redução? Geralmente eu tenho aqui uma substância simples, ó, porque a substância simples, o NOx é 0. Se ela estiver ligado a alguém depois, ela vai ter uma variação de NOx. Então, aqui o NOx é 0. Aqui não pode ser 0 porque ela está ligada no hidrogênio. Então, isso é um indício que a reação é uma reação de óxido-redução. E como que eu faço esse balanceamento? Igual a aula passada. Primeira coisa, Vestiba, você tem que encontrar o NOx de cada elemento aí na tua fórmula. Então, por exemplo, regra geral, hidrogênio, início de fórmula é mais 1, oxigênio, final de fórmula, menos 2. Então, ó, hidrogênio aqui, já sei que é mais 1. Se aqui é mais 1, que carga sobrou para o iodo, então? Menos 1. Tem que dar 0 somatório no final ali, né? Hidrogênio, regra geral, mais 1. Olha ali o mais 1. Oxigênio, final de fórmula, regra geral aí, menos 2. Faltou só encontrar o enxofre, porque o enxofre varia. Né? Ele está no meio da fórmula, tem uma variação. Oxa, mas como é que eu vou saber quanto que faz isso aí? Só você somar isso aqui e o resultado final tem que dar 0. Então, ó, 2 vezes mais 1 dá mais 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, desse ladinho aqui eu devo 8. Aqui eu tenho 2. Então, na verdade, eu devo 6. Para matar o menos 6, o enxofre tem que valer quanto, então? Mais 6. Perfeito. Acabei de encontrar o enxofre. Toda substância sozinha, quer dizer, substância simples, o NOx é 0. E depois na água, esse aqui é o básico, né? Mais 1 e menos 2. Hidrogênio, em regra geral, mais 1. Oxigênio, final de fórmula, menos 2. Mesma coisa aqui, início de fórmula, H é mais 1. Ó, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Aqui só pode ser menos 2. Ah, e daí como é que vai ficar? Depois que você fez tudo isso, procure os elementos que variaram o NOx. Uma dica, a substância simples, ela já vai variar o NOx. Então, o iodo era menos 1, chegou a 0. Então, ó, o iodo oxidou, aumentou, de menos 1 aumentou para 0. E depois o enxofre, né? O enxofre era mais 6, mudou lá para menos 2. Já não estou lembrado da última aula, como é que se fazia isso aí? Então não esqueça, primeira coisa é calcular o delta. O que é o delta? É a variação da carga, ó, de menos 1 até 0. Quanto que varia isso aí? Varia 1, isso aí em módulo, tá? Então ele varia 1, então o delta aqui é igual a 1. E depois, não lembro mais, depois olhe para o pé do átomo, atomicidade, ó, aqui só tem um iodo. Aqui tem quantos iodo? 2, sempre use o maior. Então se aqui tem 2, ó, é o 2 que vai multiplicar aqui embaixo. É esse 2 que apareceu? É esse 2 aqui, ó. Pronto. Isso aí vai dar um resultado 2 para você. Fazer a mesma coisa para o enxofre, ó. De mais 6, atenção, Vestiba, até o menos 2, oxa, quanto que variou isso aí? Variou 8, né? Do 6 até o menos 2 lá para você descer, vai andar 8 casinhas. Vezes, tem um enxofre aqui, e aqui também só tem um enxofre. Então é o próprio 1 mesmo, por isso que é multiplicado por 1. Aí, ó, resultado 8. Dá para simplificar? Dá, não esqueça. Se você esqueceu de simplificar, depois vai ficar tudo dobrado, vai ficar multiplicado por 2. Pode simplificar no final? Pode simplificar no final. Mas nesse caso aqui, ó, já pode simplificar agora se você quiser, ó. Então lá em cima era 8, ó, aqui era 2, vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Eu só simplifiquei o 8 que tinha aqui com o 2 que tinha aqui. Então a proporção é 4 para 1. E agora vem aquela parte que é a choradeira que o cara esquece às vezes. Não esqueça. O que está em cima vem para baixo. O que está para baixo vai para cima. Por que você faz isso mesmo? Porque o que um perdeu de elétrons foi o que o outro recebeu. Por isso que tem que fazer essa inversão. Então o 1 vem para essa linha e o 4 vai baixar para essa linha aqui. Pronto. E agora, como que eu faço a distribuição desses numerais para fazer o balanceamento? Então, dá uma olhada aí. O 1 já veio para aqui rapidinho, ó. Então tá ali o 1, beleza. O outro 1 vai lá para outra linha, ó, chegou um lá. E o 4, cuidado aqui. Lembra que você usou essa atomicidade para calcular o delta? Então agora aqui tem uma prioridade. Porque pensa com o professor, se você pegar esse 4 aqui, Vestiba, e colocar aqui, ó, você vai ficar com 4 iodo. E se você pegar esse 4 e colocar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Alguma coisa deu errada, tá vendo? O que deu errado, Xan? É que você deveria levar só para a atomicidade que você usou. Então eu usei aquele 2 para o delta. O 4 vai lá para aquele 2. Aí sim, 4 vezes 2 dá 8. Então aqui eu preciso de 8 para equilibrar
o iodo. E por último ficou a água. Veja, ele não é completo. Ainda faltou você equilibrar H2O, que faltou aí tentativa. Né? A água é tentativa, ficou 4H2O. Então, esse é o balanceamento por óxido redução. Tá joia? Galera, nosso tempinho aí rapidinho. Depois eu volto, faço um exercício com vocês e vou entrar na parte de cálculos químicos. Beleza? Para você que está em casa, intervalinho, 10 minutinhos, já voltamos.